Saudações em Cristo a todos que estudam conosco a Bíblia cada dia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais uma vez este dia e esta oportunidade para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos também agradecer a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Severino Job Alexandre, é do sítio Mata Velha, em Araruna, Paraíba. Ele está completando mais um ano de vida. Parabéns, irmão Severino. Eduardo e Janete Villa-Lobos são de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Luísa Alves dos Santos Oliose e o esposo Valdino Mendes são de Coporanga, no Espírito Santo. Isabel Ludovico é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Elisete é de Irecê, na Bahia. Marilena Cunha de Almeida parabenizando o sobrinho Márcio, que está hoje também completando mais um ano de vida. Tânia está pedindo orações em seu favor, que está indo, a partir de hoje, morar em Florianópolis, que ela seja guiada e dirigida por Deus. Também um alô especial para Erlinda Detman Zucchi Guering, é de Nova Venécia, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandamos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos dás de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por este dia de vida. Pedimos agora que o Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco e que passam por momentos difíceis. Tu conheces cada um, dê vitórias, que não desanimem, perseverem na fé. Pedimos também por aqueles que nos escrevem pedindo orações. Nós temos a Tânia, que está pedindo pela mudança que ela vai fazer. Também Luzia Alves dos Santos pedindo pelo esposo, o Valdino Mendes. Queremos também pedir uma bênção especial para os aniversariantes, o Márcio, sobrinho da Marilena Cunha, e também o Severino Job Alexandre, todos os demais aniversariantes, que as tuas bênçãos estejam sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Ontem nós falamos aqui sobre nós esperarmos para poder cumprir a missão, esperar o batismo do Espírito Santo. Nós não podemos, irmãos, sair para pregar o Evangelho, para testemunhar a alguém, para dar estudo bíblico sem a presença do Espírito Santo. Porque se nós fizermos isso, o que vai acontecer? A pessoa que está ouvindo, ela não será tocada pelo Espírito Santo para poder aceitar aquilo que nós estamos falando, porque nós estamos falando por nós mesmos. Muitas pessoas têm muita capacidade, eloquência, conhecimento, fala bem, mas falta o Espírito Santo. Vocês se lembram que nós aqui no domingo falamos a respeito de Paulo? Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, ele estava dizendo aqui que muitas pessoas pregavam o Evangelho somente por pregar. Eles às vezes tinham inveja de quem pregava, às vezes era por rivalidade. Era uma mensagem sem a presença do Espírito Santo. Agora, Paulo disse assim, olha, o importante é pregar, não importa se seja por inveja, por rivalidade, por algum objetivo próprio, o importante é que Jesus está sendo pregado. Sim, é importante pregarmos a respeito de Jesus, mas se nós quisermos que a pessoa que está ouvindo o que nós estamos falando seja convencida, nós precisamos ter o Espírito Santo em nossa vida. Paulo, ele era sincero. Paulo, ele se converteu e ele se tornou um verdadeiro discípulo, apóstolo, um enviado de Deus para a missão. E todo o sofrimento que ele passou, ele só suportou por causa do Espírito Santo que estava presente na vida dele constantemente. E então nós precisamos buscar este batismo em nossa vida cada dia. Vocês então se lembram que ontem nós falamos que os discípulos, com mais algumas pessoas, eram 120 ao todo, estavam lá no cenáculo, permaneceram ali 10 dias orando, se perdoando uns aos outros, acertando as diferenças que cada um tinha e se humilhando, e o Espírito Santo então desceu, está aqui em Atos capítulo 2, é um capítulo conhecido da maioria dos cristãos, o batismo do Espírito Santo, a descida sobre os discípulos. Então diz aqui que quando se completou Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, aí o Espírito Santo desceu. Jesus, quando estava dando as últimas instruções para os discípulos, ele disse, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o outro Consolador, que é o Espírito Santo.
Jesus, depois que ele ressuscitou, ele não podia mais estar ao mesmo tempo em toda parte, assim como ele estava com seus discípulos no seu dia a dia. E então, Jesus está nos céus, fazendo a obra de intercessão por cada um de nós. E ele enviou o Espírito Santo para que permanecesse conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando nós oramos a Deus, pedimos a Jesus, o Espírito Santo é que está trabalhando. E ele trabalha com cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, ele insiste para que nós aceitemos a verdade da palavra de Deus em nossa vida. Aqui em Atos capítulo 2, se você ler todo o capítulo, especialmente até o verso 41, Atos 2, de 1 a 41, vamos ver aqui como é que os discípulos, eles agora começaram a agir. Diz-nos aqui, em Atos 2, que foram vistas línguas como que de fogo descendo sobre cada pessoa que estava ali e receberam o poder do Espírito Santo. E nos diz aqui, em Atos 2, que os discípulos e os demais que estavam ali foram capacitados a pregar o Evangelho em outras línguas e dialetos que havia na região. Eles não estudaram para falar nenhuma outra língua, só falavam o hebraico, o grego, que era falado na época, e não falavam outra língua. Mas o Espírito Santo capacitou para que eles pudessem evangelizar as nações ao redor. Havia cerca de 15 dialetos diferentes ali naquela região. E então, hoje, muitas pessoas pensam que o batismo do Espírito Santo é falarmos línguas estranhas, línguas que as pessoas não entendem. Se nós lermos em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala ali exatamente deste problema que estava havendo na igreja de Corinto. As pessoas começavam a falar línguas ininteligíveis, que ninguém entendia, palavras soltas assim, repetitivas. E então Paulo advertiu os irmãos lá de Corinto, dizendo assim, olha, é melhor você falar 2 ou 3 palavras que a pessoa entenda do que você ficar falando essa multidão de palavras repetitivas e que ninguém entende. Isso não edifica. Então muitas pessoas pensam que o batismo do Espírito Santo é esse, falar em línguas ininteligíveis que ninguém entende, ficar repetindo palavras. Não, isso aí é uma emoção que a pessoa está tendo no culto e começa a repetir palavras porque vê outras pessoas repetindo e falando aquelas palavras ininteligíveis. E então nós precisamos cuidar, precisamos falar línguas que as outras pessoas entendam, como foi o caso aqui desses 120 que foram batizados para pregar às nações que estavam ao redor. Eles saíram para pregar. Aqui em Atos fala as regiões que haviam ali, próximo a Jerusalém, próximo a Israel, e inclusive Tomé ele foi pregar na Índia. Tomé era um dos discípulos. E existe ainda na Índia os crentes de São Tomé, que foi Tomé que foi para lá evangelizar, para pregar. Por quê? Porque o Espírito Santo capacitou ele a falar naquela língua dos indianos para ele fazer o evangelismo. Então, irmãos, cada pessoa que estava lá recebeu um dom de uma língua que havia na região próximo a Israel e que eles deveriam ir e pregar o evangelho. Agora vejam o que é a pessoa cheia do Espírito Santo. Assim que eles começaram a falar outras línguas, aquelas pessoas que estavam em Jerusalém pensavam que os discípulos e as pessoas estavam bêbadas, falando línguas que ninguém entendia. Por quê? Porque eram línguas de outras nações. E então Pedro se levantou e começou a pregar. O sermão de Pedro está aqui em Atos 2, a partir do verso 14. Você pode ler aí na sua Bíblia. E então Pedro ele disse, olha, escutem o que eu vou dizer a vocês. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando. São apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos, suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. E então Paulo ele começou a falar
o seu sermão. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ele não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Vejam que sermão maravilhoso. Leia o capítulo 2 de Atos. Nós precisamos, irmão, ter contato com a Bíblia. Nós aqui apresentamos para vocês, resumidamente, o que aconteceu, mas vocês precisam ter a Bíblia de vocês e ler e marcar na Bíblia de vocês. Então vejam o poder do Espírito Santo. Cerca de 3.000 pessoas converteram nessa ocasião, nesse sermão de Pedro. E vocês se lembram que quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam na casa trancados com medo dos judeus. Eles tinham medo de ser presos e mortos. Agora, aqui, depois do batismo do Espírito Santo, eles se levantam e pregam para todos dentro de Jerusalém e dizem: olha, vocês que crucificaram, vocês que mataram o Filho de Deus. Então vejam, irmãos, é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá coragem, ele nos dá poder, mas nós precisamos ter a certeza de que estamos buscando a presença do Espírito Santo em nossa vida. Não pense a vocês que isso vem de um momento para o outro. Não, isso vem da comunhão diária com Deus. Quanto tempo você tem gasto para estudar a Bíblia cada dia? Quanto tempo você tem gasto para orar, para falar com Deus, para testemunhar, para viver o que você crê, para ser um cristão onde quer que você esteja? Quanto tempo você tem feito isso na sua vida? Quanto tempo eu tenho feito? Nós temos que pensar, irmãos. Se nós continuarmos sem ter contato com a Bíblia, sem ter oração e sem buscarmos a presença do Espírito Santo em nossa vida, nós não vamos ter capacidade para cumprir a missão que Deus nos deu, que é ir e pregar o Evangelho. E como eu já disse para vocês, ir e pregar o Evangelho não é somente nós termos a Bíblia na mão e começarmos a falar e pregar e fazer um sermão para as pessoas. Não. Pregar o Evangelho é viver aquilo que nós cremos. Isso é o mais importante. É fazer aquilo que nós falamos. É viver aquilo que nós cremos e que estamos aguardando, que é a volta de Jesus. Mas muitas pessoas se dizem cristãs e não estão nem um pouco preocupadas com o tempo que nós estamos vivendo, com a situação do mundo, e não estão nem aí para os sinais que estão acontecendo, mostrando que Jesus está para voltar. E então, quando ouvem um sermão falando a respeito da proximidade da vinda de Jesus, que tudo está se cumprindo, então começam a sentir medo, aquele calafrio na barriga. Eu preciso me preparar, eu preciso, sabe? Irmãos, o preparo ele é diário. Não deixe para se preparar depois que acontecer isso, acontecer aquilo. Não, é agora. É dia a dia. É passo a passo. É pouco a pouco. Nós vamos buscando essa comunhão com Deus, buscando a presença do Espírito Santo, e Ele vai nos enchendo de poder, e nós vamos testemunhar sem precisarmos nos esforçar, sem precisar nos organizar para ir a determinado local para falar. Não, a todo momento nós estaremos testemunhando do amor de Jesus e da salvação que Ele oferece a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.